Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Tá bom. Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Ramanandam Satguru Pranatoshmaham. Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia a todos vocês do Vedanta Brasil. Bom dia, Silvânia. Chegou e abriu a câmera. Oh. Bom dia, tudo bem, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então tá, nós iniciaremos, né? Olha, eu esqueci de abrir na página certa aqui. Nós vimos na aula passada, né, o verso 47. Você tem uma escolha apenas sobre a ação, mas você não tem escolha ou controle sobre os resultados, né? Aqui está dizendo uma palavra forte, never, nunca sobre os resultados, né? Então, você tem escolha sobre a sua ação, é o exercício do livre-arbítrio, mas você não tem, jamais tem controle absoluto sobre os resultados, né? Você não tem controle sobre os resultados, mas como nós sabemos, Ishvara, ele vai conceder os resultados de quê? Das nossas ações anteriores, né? Então, significa o quê? Que as ações de hoje irão impactar os resultados que Ishvara irá me conceder amanhã. Então, eu tenho uma forma, eu tenho uma participação junto com Ishvara de moldar, de produzir, né? ou de influenciar o meu Parabhada Karma, através de quê? Das ações de agora, o modo que eu respondo, né? Irá impactar o meu corpo, né? O corpo de vasanas, ao modo, né, que esses sanchitas karmas, né, eles vão ser processados e convertidos no meu Parabhada Karma de amanhã, né? Então, eu não tenho controle absoluto sobre o meu Parabhada Karma, mas eu tenho um modo de impactar, seja positivamente ou negativamente. Como? Através das minhas ações. As ações eu tenho um controle, que é a minha escolha. É difícil escolher inteligentemente, apropriadamente, devidamente. Não é fácil, requer um certo talento, um certo treinamento espiritual, né? Mas eu tenho um certo poder de escolha, né, que irá me permitir um Parabhada Karma superior ou inferior no futuro. Então, eu não tenho controle absoluto sobre os resultados, em outras palavras, as minhas circunstâncias, os meus Parabhada Karma, mas eu tenho um modo de moldá-lo, né, de configurá-lo através das escolhas que eu faço nas minhas ações do dia a dia. Isso é claro, de que modo eu não tenho escolha, mas eu tenho um poder de impactar o meu Parabhada Karma, né? Você não seja também motivado pelos resultados das ações. Isso é uma passagem muito maravilhosa, porque como nós sabemos que os resultados não estão absolutamente sob os nossos controles, existe uma infinidade de outros fatores, né? Quando nós iniciamos as classes, nós dizemos Shanti, Shanti, Shanti. São 3 Shantis. O primeiro Shanti é dedicado a Ishvara como uma prece, uma oração, pedindo a ele que ele nos estimule, que nos dê inspiração e sattva energy, que eu possa compreender e assimilar esses conhecimentos. Então, eu estou pedindo a Ishvara que ele possa potencializar o meu intelecto, né? Abrir a minha mente, o meu coração, de modo que eu possa assimilar, facilite, né, durante essas 2 horas, a assimilação desse conhecimento. Esse é o primeiro Shanti, né? Pedindo uma prece a Ishvara. O segundo Shanti é o quê?
é pedindo a Ishvara para remover os obstáculos, né, que possam impedir, né, a assimilação desta classe, né, dos ensinamentos nesta classe. Então, eu estou falando, eu sei que existem outros fatores, além da minha presença, além da presença do professor, a presença dos outros, existem outros fatores externos que eu sei que eles existem, mas eu sei que nenhum de nós tem controle. Por exemplo, a internet pode cair, na roça ele cai de vez em quando, né? Pode aparecer uma tempestade aqui também que impossibilita, né? Porque nós talvez não tenhamos energia elétrica. Existem diversos fatores que nós sabemos que existem e que estão além do nosso controle. Então, o segundo shanti não é simplesmente me fortaleça de modo que eu possa, né, potencializar as minhas capacidades, a minha capacidade de absorver. O segundo nos ajude removendo os possíveis impedimentos que nós sabemos que existem, mas sabemos que não está sob o nosso controle. E o terceiro shanti é o shanti mais incrível, né? Que é assim, e todos os outros fatores que possam ser um impedimento para a assimilação desse conhecimento, fatores que nós nem mesmo conhecemos, né? São fatores que nós não sabemos quais são, mas sabemos que eles existem, mas estão além da nossa capacidade de conhecimento. A gente sabe que um apagão pode ocorrer, isso e aquilo, mas, de repente, a gente não sabe o que está ocorrendo a nível cósmico, que pode ocorrer alguma coisa além do conhecimento, né, normal, comum, né, de nós, né? E a gente está ali, mas a gente sabe que Ishvara tem o conhecimento de tudo, então a gente pede a Ishvara, dá um tempo, Ishvara, por 2 horas aqui, suspenda todo e qualquer impedimento, ou obstáculo, ou desafios, ou dificuldades que possa impedir a realização deste Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Então, são os 3 shantis, porque existe uma infinidade de resultados que estão além de minhas ações. Então, se eu estiver motivado pelos resultados, eu penso que eu controlo os resultados, então eu vou estar me colocando numa situação, né, potencialmente de muito sofrimento, muita frustração, né, depressão, porque eu vou fracassar em tentar controlar o meu Parabhadaka, né? E, ao mesmo tempo, não tem inclinação para a inação. Nós sabemos que a inação também é um problema, a gente pode pecar através da ação, são ações indevidas, inapropriadas, em tempos, né, equivocados, né? Só um exemplo típico é assim, eu sei que todo ano eu tenho que pagar imposto de renda, né? Eu tenho que pagar imposto de renda, eu pago, não tem nenhum problema. Então, eu sei que a minha ação é fazer os cálculos, ou ir no contador e pagar. Aí eu pago, e no final das contas chega uma multa para mim. A multa por quê? Eu paguei. Pagou sim, mas o vencimento era no dia 15, pagou no dia 17. Né? Então, nós temos que colocar ações adequadas numa temporalidade ou numa tempística, né, também devida, né, e é sempre fácil, né, responder aos estímulos de modo justo, adequado, apropriado, né? Então, nós fazemos o que nós podemos, mas a gente não permanece preso aos resultados e, muito menos, a gente não renuncia à ação, porque a gente sabe que a inação é uma fonte de papa karma, né? A gente peca por ações indevidas e a gente peca por omissão, ausência. Não faço nada porque é um risco fazer. Aí o que ocorre? Eu vou pagar um preço altíssimo, né? A minha conta kármica vai desenvolver mais e mais papa, porque omissão, né? A menos, naturalmente, que uma pessoa se torne um buscador de moksha, né, e corte os seus vínculos com os seus meios sociais, né, que é o caso. Para mim já deu, eu estou indo embora, né? A Luciana deixou o interior de São Paulo, né? E aí deixou a família, falou, não, a minha história é outra, eu vou para a Índia, em Tiruvannamalai,
vou procurar um ashram, vou procurar uma caverninha e vou ficar estudando as escrituras e meditando. Não é uma ideia tentadora, Luciana, às vezes? Né? Tem pessoas do mundo que chutam o balde e vão mesmo, né? E se elas forem realmente sem nenhum conflito, aí não existe nenhum problema. Entendendo? A gente elaborou bem esse verso, né? Aí nós vimos que somente os seres humanos têm esse poder de escolha. O poder de escolha também é um poder que, se você escolhe em relação ao quê, né? Essa é uma boa questão para nós. Se eu tenho um free will, um livre-arbítrio, que nada mais é do que o poder de escolha, eu tenho que escolher, né? Qual é o melhor exercício desse poder de escolha? É escolher em harmonia com Dharma. Eu vou escolher, né? Eu vou escolher uma ação que seja em harmonia com o Dharma e em harmonia com o meu objetivo humano, né? A minha busca, né? O meu objetivo final, né? Eu quero uma casa nova, então eu tenho que colocar ações em harmonia com a minha casa nova, o meu carro novo, né? O meu relacionamento novo, né? Eu não posso simplesmente, né, querer uma casa nova, né, e não colocar nenhuma ações naquele sentido, simplesmente ir na loteria comprar um bilhete, né, da loteria toda semana, né? Essa não é uma ação realmente adequada. Então, o free will nos permite este poder de escolha, que é um outro nome do livre-arbítrio, que também é o outro nome de objetivos humanos, porque a gente só tem objetivos humanos porque a nós foi concedido o poder de escolha, né? Então, eu vou escolher como? Segundo o meu objetivo, né? E que meu objetivo seja dármico, e que meu objetivo seja em harmonia com as leis do Criador, né? Então, eu vou exercer o meu livre-arbítrio, que nada mais é do que um poder de escolha, que nada mais é do que agir em harmonia com os meus objetivos, né? E nós sabemos que existem 4 objetivos, fundamentalmente 3. O primeiro é o objetivo humano, eu quero segurança acima de tudo, né? Né? Aí depois eu quero alegria, satisfação, entretenimento, né? Que deriva desta segurança, dessas riquezas que eu obtive, né? E o terceiro, eu quero o melhoramento do meu complexo corpo-mente, eu quero o Dharma, né? A saúde mental, emocional, espiritual, né? Então, essas três buscas, a gente não encontra entre as galinhas, entre os cachorros, entre os gatos, né? Entre os peixes, porque eles não têm o poder de escolha. Você precisa ter um poder de escolha para escolher, aí você tem um objetivo na vida. A pessoa que não tem um objetivo, que não tem uma visão, é uma pessoa perdida. É literalmente aquele tipo de pessoa que vive, né, com a ideia de fluindo com o Ishvara, fluindo com a vida. Eu me deixo levar pela vida, né? Tem até um samba canção no Brasil que diz: deixa a vida me levar, deixa a vida, né? As pessoas ouvem isso. A primeira vez que eu ouvi isso foi na casa do meu irmão. Eu tinha vindo visitar ele no Brasil, meu pai, e ele todo feliz na churrasqueira dele: deixa a vida me levar, essa é a filosofia, deixa a vida, vou eu, etc. Eu não falei nada para ele, mas isso é ignorância, né? Porque se você deixar a vida te levar, essa corrente do samsara é ignorância pura, é uma corrente de ignorância que vai levando todo mundo. Você tem que nadar contra essa corrente, que requer grande sabedoria, disciplina, força, né? Para nadar contra, né? Então, isso é o livre-arbítrio humano, né? Que não é diferente do nosso poder de escolha e os nossos objetivos humanos, né? Ok. Aí o Swamiji fala sobre existem situações, isso é importante. Nós vimos um pouco disso, mas eu quero dar uma repassada nisso, né? Nós temos um livre-arbítrio que nos permite escolha, né, decisões, determinações, né? Mas existem circunstâncias, né, que são sem escolha, né?
choiceless, situações choiceless, sem escolha, né? Então, em geral, uma situação sem escolha é um parábada karma que se manifesta, né? Quando ele se manifesta, a gente não pode rejeitar e dizer, não, isso não era para mim, houve um engano no sistema, né? Mas, ainda assim, todo estímulo produz ou provoca ou pede, né? Chama, né? Uma resposta, né? Aí, imediatamente, com o receber daquele parábada karma, você tem um poder de escolha. Agora, o que eu faço com este parábada karma, né? Eu aceito ele ou eu tento modificá-lo, né? Existem alguns casos que a gente não necessariamente, passivamente, a gente aceite tudo, né? Existem, por exemplo, determinadas coisas que podem ser corrigidas, por quê? Porque foi uma injustiça. Chegou uma multa para mim de trânsito lá em Mato Grosso, no mês de janeiro de 2022, e eu nunca estive no Mato Grosso. Então, eu vou dizer assim, não, tudo bem, chegou, é o meu parábada karma, eu tenho que pagar a multa. Não, chegou. Eu não posso cancelar. Agora, quais são as ações que eu posso colocar no sistema para cancelar esse parábada? Porque ele é meu, mas não é meu. Ele é meu porque, entendeu? É uma situação chata e que chegou para mim. Mas, ainda assim, eu tenho o poder de responder e neutralizar esta chatice, né? Então, nós temos também uma possibilidade, uma escolha de abraçar, aceitar passivamente determinadas coisas. Um outro exemplo típico, né? Chegou um parábada karma e ele é um câncer no braço de Ramana Maharaj, né? Então, a primeira reação de Ramana Maharaj foi assim, não, isso tudo é Ishvara, deixa isso aí, né? O que será? Eu não tenho nenhum problema, não tenho apego a esse corpo de barro, esse corpo dos elementos, né? Então, deixa isso para lá. E os devotos, naturalmente, né, meio desesperados, né? O Ramana era ali, 70 anos, né? Uma fonte de luz, de radiância, de Sattva Guna, ninguém queria perder aquela associação, né? Então, eles fizeram de tudo, procurando esses médicos ayurvédicos, e botando isso, botando aquilo, né? Então, se amanhã, né, aparece um câncer terminal para um de nós, se ocorre um câncer terminal para mim no mês que vem, eu tenho duas opções. Uma é aceitar passivamente e a outra é fazer alguma coisa a respeito disso, né? Dizer assim, não, eu não vou aceitar passivamente, porque isso pode ser revertido. Do mesmo modo que eu reverti aquela multa no Mato Grosso, eu posso reverter essa situação. Eu vou fazer um estudo, uma investigação, para ver, né, a causa desta doença, né, e o que eu posso fazer para neutralizá-la, né? Então, nós sempre podemos, ainda assim, né, escolher ou aceitar passivamente, né? Então, isso aí é uma linha muito sutil, né? Até que ponto eu aceito completamente, sem dar chilique, né? E até que ponto eu digo, não, eu não aceito porque eu quero uma mudança na minha vida, né? Então, a gente vê isso muito nos relacionamentos, né? A pessoa se encontra num relacionamento disfuncional, negativo, etc., né? E fala assim, não, é o meu parábada karma, eu aceito, etc. Mas a gente tem o poder de dizer, não, é o meu parábada karma, é o fruto de decisões, determinações e ações, né, que não foram satívicas, né, que não foram claras, que foram movidas e condicionadas por muita projeção e ignorância, e agora eu me encontro nessa encrenca, mas eu não aceito esta condição negativa, né, para o resto da minha vida. Eu quero sair disso, eu quero recomeçar, eu quero uma nova oportunidade, né? Então, a gente tem que sempre ver, né, até que ponto a gente aceita passivamente, porque aceitar as coisas passivamente, a gente aceita como? Ok, isso tudo é o mundo exterior chegando a mim. Então, em vez de tentar mudar fora, eu vou me fortalecer de tal modo que nada dessa circunstância de vida possa realmente me afetar. Por quê? Eu sou forte como uma rocha, entendeu? Eu sou equânime. Então, eu não preciso, né, modificar as situações externas. Eu me modifiquei, me fortaleci interiormente de tal modo que eu sou imune às complicações e às encrencas, né,
que vem de fora, através dos relacionamentos com os outros e com o mundo, né? Então, uma coisa é, eu me fortaleço dentro, eu não faço nada a respeito do exterior, que foi a posição de Ramana Maharshi, esse corpo aqui não pertence a mim, não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu sou livre, independente, não faço nada com isso. Então, esta é um approach, se você tiver uma força total que possa te imunizar a respeito das circunstâncias de Nietzsche, né? Circunstâncias da experiência humana, né? Mas se você não tem essa força, aí o que ocorre? Você fica preso numa situação, você fica presa numa circunstância de vida que você não consegue mais se elevar, progredir, crescer. Por quê? Porque você é fraca mentalmente, digamos assim. Essa circunstância abala sua mente a um tal ponto que você nem mais consegue fazer o seu Shravana, Manana, Nididhyasana, entendeu? Porque a sua mente está ali, ó. Eu não consigo lidar com essa situação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tento me fortalecer interiormente. Se eu me encontro impotente a respeito de me fortalecer diante deste meio ambiente, desta atmosfera que me perturba, né? Então, o que eu faço? Então, eu tenho que dizer, não, tudo bem, eu não consigo, então eu vou modificar o meu meio ambiente e vou ver se esta mudança de meio ambiente irá me propiciar uma saúde mental melhor, de modo que eu possa começar a me fortalecer, desenvolver a minha saúde mental, de modo que um domani eu possa viver em circunstâncias que não são o máximo da minha preferência, sem ser afetado negativamente, ou disturbado, ou perturbado por isso. Vocês entendem? São nuances, nós estamos falando de nuances de novo, porque a gente passa pelos ensinamentos assim, e isso é o que o Marcelo está dizendo, o professor tem que desmiuçar a nível prático, né, olhando de diversos ângulos, né, porque tudo isso é muito simples, mas é sutil, né? Assim, em relação às situações que não temos escolha, né, eu não devo tentar mudar ou manipular, né, a situação, né? Não devo, mas eu não devo aceitar cegamente como se eu não tivesse escolha, né? Então, você tem que ver, analisar, é como aquele ditado que diz, Senhor, me dê a força, né, para aceitar o que eu não posso mudar, a força para mudar aquilo que eu posso, né, e a discriminação para discernir a diferença entre ambos, né? O que eu posso, o que vale a pena mudar, tentar mudar, ou o que é desnecessário, ou uma perda de energia, né? Tentar mudar, né? Onde há escolha, você pode e deve exercê-la. Exercê-la é uma palavra melhor. Por que você deveria renunciar a este privilégio, se Deus te concedeu tal privilégio, né? Por que renunciar, né? Você tem essa possibilidade de escolha, e se ela é, do ponto de vista prático, se ela é realmente viável, se ela é relevante e importante para você, então exerça essa escolha e tente modificar as coisas assim como elas são, né? Então, isso me faz pensar em todas as pessoas que têm um viés, uma tendência, né, sociopolítica, né, de tentar modificar, né, uma situação social e política, como a gente vê, né, e às vezes eles estão batendo num muro, porque é um muro, uma muralha, né, muito forte, mas ainda assim estão exercendo esta escolha, né, que é um viés, que é uma vassana, né, de tentar combater contra a opressão social, por exemplo, né, uma das coisas que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, né? Por que você deveria renunciar a este sua dharma, né? Se você, por natureza, você se sente inclinado a combater a injustiça e a opressão, né? Onde existe um privilégio da escolha, você
é melhor que você o exerça, né? Onde não existe esse privilégio da escolha, você precisa aceitar. Então, existem circunstâncias que você já não pode mais exercer este privilégio de escolha, né? Aí você tem que se arrender e aceitar, né? Até que a gente possa ainda, né, exercer, né, e tentar, né, fazer alguma coisa para modificar o status quo, tudo bem. Se amanhã não tem mais, aí aceitação total, né? Use a sua escolha completa antes de tomar qualquer ação. Considere o seu livre-arbítrio, analise, né, a situação de modo que você possa tomar uma decisão tanto quanto mais assertiva, né? Não pule mecanicamente, cegamente, né, para a ação, mas, ao mesmo tempo, seja inteligente. Eu editei essa frase. Ao mesmo tempo, senão fica muito estranha, né? Ao mesmo tempo, seja inteligente e forte o suficiente para aceitar o resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, seja inteligente e forte para aceitar o resultado. Eu vou tentar mudar o status quo, eu vou tentar modificar o meu parágrafo da Câmara, eu vou tentar cancelar essa multa, porque eu não estive ali, né? Vou fazer de tudo, mas ainda assim eu tenho que saber que talvez, no final das contas, eu tenho que aceitar o resultado, mesmo que seja uma injustiça, tá? Mesmo que seja injustiça. Eu estive em Brasília resolvendo problemas, principalmente alguns problemas de saúde, mas alguns problemas de burocracia mesmo, né? E eu fiquei lá um tempão no Detran, em outro órgão lá do Detran, para tentar resolver o problema do meu carro. E ali eu encontrei um cara numa situação absurdamente injusta, que está custando a ele uma fortuna, tudo porque um guarda de trânsito fez um erro na hora de fazer a notificação de um incidente e colocou umas coisas no carro dele, e ele nunca conseguiu neutralizar isso, e está custando a ele meses, e dinheiro e mais dinheiro, e viagens, para tentar desenrolar aquele rolo, entendeu? E o cara está lá, né? Eu fiquei com pena. E quando eu vi a situação dele, eu falei, nossa, meu problema não é nada comparado com o seu, né? Então, existem, né, essas situações que, no final, você tem que aceitar, né? Ou você vai continuar agindo, né, inteligentemente, né? Mas ainda assim com a força e a clareza, sabendo que, no final das contas, talvez a gente tenha que aceitar, né? Ok. Chora, essa foi uma muito difícil, né? Eu fiz de tudo, né? Mas agora eu tenho que aceitar essa encrenca, né? Eu vou viver essa encrenca. Nós temos que entender um ponto muito importante com relação ao resultado. Quando Krishna diz que você não tem escolha, o que Krishna quer dizer é que você não tem escolha total, absoluta em relação ao resultado. Ele não diz, aí tem um erro ali, ele não diz que você não diz escolha zero. O que ele diz é que você não tem escolha total, absoluta, você não tem um controle absoluto. Você tem apenas um fator contributivo, você é apenas um dos fatores contributivos em relação aos resultados de suas ações, né? Então, nós, do Vedanta Brasil, nós compreendemos, né, esse conceito muito claramente. O poder do Jiva é o poder que ele tem através de suas palavras e ações, pensamentos, palavras, motivações, palavras e ações, né? Porque palavras e ações, elas podem ser enganosas. As motivações são ainda mais importantes. Então, pensamentos, motivações, palavras e ações, dependendo da qualidade dessas, nós podemos, sim, influenciar os nossos parabhadakamas, o nosso destino, né? Os resultados, né, das nossas ações passadas. Então, não é que você não tenha nenhum poder, você tem um poder. Qual é esse fator contributivo? As minhas motivações, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações. As minhas respostas do dia a dia, elas irão impactar o campo das interações e influenciar os meus parabhadakarmas, de modo que, quando ela aparece para mim, ela aparece influenciada pelas minhas escolhas inteligentes de hoje, né? Então, a gente tem, sim,
Ishvara não produz os Parabhadakarmas arbitrariamente. Ele produz os nossos Parabhadakarmas conjuntamente com todos os jivas humanos, né? Então, aquilo que a gente semeia, a gente colhe, e essa equação causa e efeito, sendo uma equação extremamente complexa, né? Ela envolve ações pessoais que muitas vezes elas são relativas, né, a nascimentos anteriores, entre outros fatores. Os fatores são muitos, né? E nós não temos nem a ideia de quantos sejam. Nós temos a ideia de alguns fatores e nós sabemos que existe uma infinidade de outros fatores que nós não temos nem mesmo ideia, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Só essa inteligência suprema, superior, é capaz de saber. Então, nós temos um fator contributivo em relação ao meu Parabhada Karma. Como cultivar a terra, semear a semente, são fatores que contribuem para a produção da colheita, né? Esse é um exemplo típico, e eu sei agora já da experiência direta, né? Eu já fiz alguns cultivos aqui, pelo menos 3, e eu sei que bacana, deu certo. Aí, na próxima vez, eu penso, bum, é formiga, é inseto, é passarinho, é muita água, é pouca água, é muito sol, é pouco sol, e eu não consigo compreender realmente, né, a razão. Né? Aqui tem uma expressão que me disseram, você quando planta, você planta com alegria e esperança, né? Porque a colheita, né, ela depende da sua fé. A colheita depende da sua fé e o plantio, né, da sua esperança, né, e a sua alegria, né? Não, tomara aqui, né? Mas Ishvara, a totalidade de todos os fatores irá determinar a colheita, né? Porque mesmo que você faça as coisas, né, procurando, né, compreender todas as experiências de todas as pessoas lá no YouTube, tem informação daqui, informação dali, você não pode confiar em todas, porque no final das contas as pessoas querem sempre exagerar um pouco, etc. Né? Aí no final das contas tem um ciclone, uma seca, né, jamais vista, né, e você não consegue colher o seu plantio. Portanto, não é que você não tem nenhum poder de influenciar a colheita, mas você tem um poder limitado, né? Você não controla, determina totalmente. Portanto, não seja totalmente pessimista, né? Essa é uma passagem bacana. Não seja totalmente pessimista. Né? Você controla parcialmente o resultado. O destino supremo, essa lei, as leis de Ishvara, não está sob seu controle, né? Portanto, não seja totalmente pessimista e não seja totalmente otimista também. Use a lógica, seja pragmático, discriminativo e racional. Eu fiz uma edição aí, porque senão as pessoas, de repente, porque eu acho que antes dizia assim, seja racional, né? Fala assim, racional? Não, você tem que sentir o clima, sentir a terra, né? Sentir. Né? Aí eu falei, deixa eu explicar melhor esse racional. Use a lógica, seja prático, discriminativo e racional. Né? Então, qual é a diferença entre o pessimista e o otimista? Né? Então, o pessimista é aquele que diz, olha, a coisa aqui é muito difícil, né? Muito provavelmente não vai dar nada, né? E o otimista, ele vai dizer assim, não, a coisa aqui é assim, se você tiver fé, vai dar tudo, né? E a pessoa pragmática vai dizer, ok, você tem que ter fé, tem que ter alegria, mas ainda assim você precisa ser realista, porque no final das contas talvez dê tudo, talvez não dê nada, talvez exista a colheita, mas talvez não exista colheita alguma, né? Então o indivíduo, ele é no meio, né? Ele não é nem racional, nem pessimista, nem otimista, né? Ele é pragmático e é inteligente. Deixa eu ver quem está por aqui.
Ok. Então, o Swami faz um exemplo aqui, que não é muito relevante, ele está falando de coleta de fundos para o ashram, né, uma arrecadação, e aí se cada um pensar assim, eu só vou doar se outros doarem, né, porque no final das contas, mais à frente ele faz um outro exemplo muito relevante para os dias de hoje, assim, não, eu não voto porque um voto são, o meu voto não vai influenciar em nada, né? Tem eleição presidencial. Eu não voto porque um votinho não faz nenhuma diferença. Um votinho a mais, um votinho a menos não faz nenhuma diferença, né? Mas é a soma de cada votinho é que dará o resultado. Então, o indivíduo, né, a atitude correta é assim, não, eu sou um entre tantos fatores, eu sou um voto entre uma infinidade de votantes, né, ou votos, né, que ainda assim possui um certo poder, né? Poder contributivo, né? Portanto, o indivíduo não é totalmente inútil, ele tem um certo poder, ele tem um poder, ele não tem um poder total, absoluto, você pode dizer, ele também não tem poder absoluto. Sim, é aquela coisa, né? Nós temos uma determinada capacidade, poder, né, através das escolhas de nossos pensamentos, atitudes e ações, mas isso não nos dá a capacidade, nos concede a capacidade de controlar o nosso destino, né? Essa é a perspectiva correta, né? Eu faço o meu melhor, né? E me preparo para a possibilidade do pior, né? Essa é uma expressão que eu gosto. Não, eu estou fazendo o meu melhor, né? Otimista, né, para que as coisas possam acabar muito bem, mas ainda assim, né, preparado para o pior, né? Eu torço para o melhor, mas ainda assim eu me preparo para a possibilidade do pior, né? Uma pessoa pragmática. Então, isso aí o Swami Ji, ele entra no discurso muito bacana aqui, que é o mal-entendido, né? As pessoas, quando ouvem, né, existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, né? As pessoas ficam confusas, né? Então, aquelas pessoas que dizem não existe livre-arbítrio porque você não tem controle, realmente, né? Suas ações significam quase nada, né? Então, não existe, né? Aí a pessoa cai no modelo, né? Um modelo mental de fatalismo, né? De determinismo, né? Aí são aquelas pessoas que dizem, não adianta fazer nada, porque o que será, será. Deus vai decidir tudo, né? Ou eles vão decidir tudo, né? Ou eles determinam tudo para a gente, ou Deus determina tudo, mas eu não tenho nenhum poder, zero, né? Então, eu sou vítima do fatalismo, né? Da fatalidade, né? Ou do determinismo, tudo é determinado por Deus, né? Por outro lado, o cara que pensa que eu tenho controle sim, né? Ele se torna uma pessoa arrogante, né? Ele diz que não, eu tenho o poder de modificar o campo, de obter o que eu quero, de transformar esse planeta, transformar o mundo, as sociedades, isso e aquilo, e eu vou fazer isso, né? Então, o indivíduo ele abandona esta postura fatalista, né? E assume uma postura que, até um certo ponto, é ilusória e arrogante, né? É ilusão pensar que você tem a capacidade de determinar o futuro e é uma arrogância egóica, né? Até que o indivíduo ele se purifique um pouco. O destino está certo ou o livre-arbítrio está certo? Então, o que é certo? A gente vai aceitar o determinismo, o fatalismo, o destino? Não, era o meu destino, né? Não, isso era destino. Então, se a gente pega esse conceito e assume esse conceito, né, cegamente, né, ou absolutamente, né, não, isso tudo é destino, né, tudo é destino. Ou se a gente pega o outro, não, tudo é o livre-arbítrio, é o poder de escolha nosso. Qual dos dois está correto, né? Se nós perguntarmos qual deve ser a postura correta, né? Então, você desempenha um papel, mas não desempenha um papel total, né?
Então, quando nós desempenhamos um papel, né, qualquer que seja, né, de mãe, de esposa, de marido, de filho, etc., você desempenha aquele papel, mas entre tantos outros, você não é realmente aquele papel. Né? Da mesma forma, Krishna também diz, só porque eu digo que o karma pala, o resultado, não está sob o seu controle, isso não significa que os seus esforços sejam inúteis. Né? Então, o que Krishna está dizendo é que você não tem controle, mas os seus esforços são absolutamente necessários, né, como elemento contributivo para o seu destino. Então, eu controlo o meu destino? Não, mas eu influencio o meu destino. Né? E como eu vou, através do exercício do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas no dia a dia. Portanto, o que Krishna diz é que os nossos esforços contribuem para determinar o resultado, assim como cada letra alfabética é importante, cada contribuição individual é importante, assim como cada voto individual é importante, a ação de cada indivíduo é importante. Mas, ao mesmo tempo, né, quando você vota, né, é importante que você saiba que não necessariamente o partido, né, a pessoa a quem você votou, vencerá a eleição. Você tem que saber disso, né, para evitar o quê? Choques, frustrações, né, desânimos, né, irritação, revolta, revoltas, né, etc. Portanto, a gente não pode dizer, não, eu não voto porque é inútil. Né? Eu nunca votei na minha vida, né? Eu nunca votei na minha vida, porque eu nunca tive nenhuma inclinação à política, né? E parece que essa vez eu não ia votar. Essa vez eu queria votar, porque eu encontro um momento muito chave, né, na história, realmente, a nível global da humanidade, das civilizações, né, do planeta. Mas aí eu passei do tempo lá e eu falei assim, não tem jeito, não tem mais modo de eu atualizar o meu título de eleitor. Então, eu vou morrer nesta vida sem nenhum voto. Eu já nunca votei para um político, e se eu não voto agora, eu não quero mais saber de votar. Mas, de qualquer maneira, o voto, né, para quem se sente inclinado, é importante, apesar de ser um votinho entre milhares de votos, né, e sem falar sobre todos os truques que também, né, são capazes de fazer. Né? Então, esteja preparado para qualquer tipo de resultado. Portanto, essa preparação mental para receber qualquer tipo de resultado é a atitude mais inteligente que requer uma compreensão e muito conhecimento. Né? É o conhecimento de karma e dharma. Né? Como dizem, espere o melhor, mas esteja também preparado para o pior. E, portanto, Krishna diz, você não pode determinar o seu destino, né, os resultados. Ao mesmo tempo, não pense que suas ações são irrelevantes ou são desnecessárias ou apenas desperdícios. Não, as suas ações são importantíssimas. Mesmo que um único voto não determine o resultado, voto único não é um desperdício. Ainda que a contribuição única não determine a totalidade, a contribuição única não é um desperdício. E tudo aquilo que a gente faz para sustentar, melhorar o campo dármico, é uma contribuição importantíssima. Ah, mas uma pessoa não faz a diferença. Não existe uma expressão que diz é um passarinho, né? O quê? Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, né? Mas se todas as andorinhas pensassem assim, ninguém faria o verão, né? Aqui, essa passagem é bacana. Portanto, como até mesmo você faz a sua ação, quando você fizer a sua ação, mentalmente, você faça uma ação permeada por uma prece, uma oração, dizendo, Senhor, dê-me a força para aceitar as consequências dessas ações de modo elegante e gracioso. Né? Eu uso muito a palavra elegante,
E essa é melhor ainda, graciosamente, né? Elegantemente e graciosamente. Graciosamente, ela abrange elegantemente, elegantemente não necessariamente abrange graciosamente. Essa eu gostei, vou até marcar aqui. Me dê a força para aceitar as consequências de modo gracioso, né? E elegante, equilibrado. Faça as suas ações, pois a você foi dado a escolha, mas a você não foi dado o controle dos resultados. Você tem uma só escolha inteligente. Olha que bacana essa. Você só tem uma escolha inteligente. Você tem escolhas a cada momento de suas vidas, né, a respeito de como responder aos estímulos do meio ambiente. E você pode, né, inteligentemente escolher, né, eu faço isso ou faço aquilo, respondo assim ou respondo assado. Mas, fundamentalmente, existe somente uma escolha que é realmente inteligente, que é a escolha de responder qualquer que seja a minha decisão com o espírito do Karma Yoga, né? Então, eu respondo sabendo que eu estou fazendo o meu melhor, estou respondendo, estou decidindo, estou escolhendo alguma coisa. Eu sei que a minha escolha é sujeita a erro, revisão e correção, mas ainda assim eu estou fazendo isso com espírito de gratidão, de dedicação, de apreciação, cujo objetivo não é realmente, né, o aspecto prático do resultado dessa ação, mas é o fortalecimento, é a minha saúde mental, emocional, psicológica, né? Que é o que todo Karma Yogi deve buscar, jamais ser motivado pelos resultados práticos, né, tangíveis, né? Mas o resultado imediato, que é o quê? Uma paz interior, uma força, um equilíbrio interior, um coração calmo e um intelecto satívico, né? Mas sobre o resultado, você só tem uma escolha realmente inteligente, que é escolher, acima de tudo, o fortalecimento. Muito embora você esteja escolhendo entre direita e esquerda, né? A minha escolha é, independentemente da minha escolha é o fortalecimento. Eu coloco isso com uma determinada atitude, né? Permeada por essa atitude, de tal modo que eu seja equânime a respeito do resultado. Esta é outra parte importante do Karma Yoga. Então, o Lord Krishna, né, através desses ensinamentos, está fazendo claro, né, um claro apontamento do fato de que nós temos um livre-arbítrio indiscutível, né, incontestável, né, e ele é algo que precisa ser exercitado devidamente se nós queremos viver uma vida harmoniosa e feliz, né? Porque nós somos os únicos jivas com este poder, com esta capacidade de escolha a respeito dos estímulos e nossas respostas, né? Então, a qualidade de vida de cada um de nós vai depender de quê? Da nossa capacidade de respostas aos estímulos da vida. Em outras palavras, o exercício das minhas escolhas, o exercício do meu livre-arbítrio é o que determinará a minha vida, né? A minha qualidade de vida, né? Isso é incontestável. Então, é um privilégio. Há quem diga que é, mas não é, né? Tem pessoas que dizem, não, eu preferiria, eu estaria mais feliz de não haver esse livre-arbítrio, né? E ser um gato, né? Um desses apartamentos, dessas madames, né? Vivendo com todo o conforto, carinho, segurança, né? Sem ter que passar pelo estresse de decidir, né? Ah, não, eu vou casar com aquela gata, não, vou ter filhos e depois, né? Vai dar karma. Se sem ter nenhum desses problemas, né? Alguns de nós podem pensar, não, a próxima encarnação eu quero ser um cachorro, um gato, um pássaro, né? Porque eu não considero esse livre-arbítrio um privilégio realmente, como o Lord Krishna está dizendo aqui, né? Então, uma pessoa, né, que já foi, né, batendo, né, atropelado, né, asfaltado pela vida, né,
sofreu o pão que o diabo amassou, ele pode dizer no final, não, próxima vez eu volto como um cavalo, um cachorro, né? Porque eu não quero mais essa experiência humana, né? Mas é através da dor, do sofrimento, né? Da vida, das experiências, que depende do exercício desse livre-arbítrio, que nós, seres humanos, né? Podemos nos elevar, né? Ao tal ponto de desenvolver esta força, essa saúde mental, essa equanimidade, né? E desenvolver essa visão, né? De Ishvara, essa visão vedântica, upanishádica, que nos permite, né? Desfrutar desta ordem aparente dualista sem sofrer, né? Simplesmente sabendo que o Maya é um grande ilusionista, né? Ele projeta tudo isso e ele faz os indivíduos, né, humanos, a consciência aparecendo como indivíduo, né, permanecer totalmente cega de sua própria liberdade e plenitude e presa, né, correndo atrás, né, decidindo somente entre objetos de atração e repulsão. O exercício do livre-arbítrio humano, o exercício, né, de discriminação, de escolha do livre humano, é quase toda ela reduzida a eu quero escolher aquilo que eu gosto e rejeitar o que eu não gosto. Né? Quase toda a nossa prática, o exercício do livre-arbítrio, é para atrair o que eu quero, porque me dá prazer, satisfação, segurança, e rejeitar o que eu não quero, porque é contrário aos meus quereres. Né? Então, é uma forma de exercício de livre-arbítrio rudimentar, pobre, precária, que, no final das contas, irá produzir conflitos, né? e muitos parabhadakarmas adversos. Vocês concordam que quase todos os seres humanos exercem o livre-arbítrio a este nível? Né? Então, qual seria o grau subsequente? O grau seguido, né? Começar a exercer esse livre-arbítrio, não com base aos meus quereres e não quereres, gostos e desgostos, mas eu tenho que exercer esse livre-arbítrio, essa discriminação, essa escolha, né? Aí alguém vai dizer, entre Sati e Mitya. Não, espera aí, não pula. Entre Dharma e Adharma, você vai sacrificando o exercício do livre-arbítrio baseado nos meus quereres e não quereres, e você vai, né, sacrificando no altar do Dharma. Eu escolho aquilo que é em harmonia com o Dharma, com a estrutura do campo. Né? O que eu quero, o que eu não quero é irrelevante, porque eu compreendi as leis que regem esta ordem de realidade. Então, é um privilégio, isso cabe a cada um de nós decidir se é um privilégio ou se não é um privilégio. Né? As Escrituras dizem que é um privilégio, porque somente através deste instrumento de conhecimento, né, chamado complexo corpo-mente, a consciência, né, aquilo que nós somos, pode ser realizado, né, como eu sou aquela consciência infinita. Né? Somente através disso, um gato, um cachorro, muito embora Ramana Maharaj tenha dito que a vaca lá do Ashram, a Lakshmi, ela foi autorrealizada, né? Isso permanece uma incógnita, né? Simplesmente, né? um mistério, digamos assim, né? A gente não sabe exatamente o que Ramana queria dizer com aquilo. Ele era um ser de pouquíssimas palavras, como nós sabemos, né? Talvez ele tenha dito naturalmente. Oi? O livre-arbítrio, então, ele é exercido pelo intelecto, correto? O intelecto que exerce o livre-arbítrio. Sim. Porque a mente, basicamente... Não, porque a mente, basicamente, ela é totalmente ela, na sua maioria, é condicionada, né? Então, o livre-arbítrio, ele só pode ser exercido pelo intelecto. A função, a coxa do intelecto que é dessa livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que vai conseguir te dar o autoconhecimento, né? Que é uma escolha, né? Você se identificar com a consciência, seria isso? Exatamente. Você chegou agora ou você já estava antes na aula? Não, eu estava antes. Estava na aula, ok. Então, você apresentou um ponto importante, porque no mundo, em geral, as pessoas, principalmente no materialismo espiritual, no samsara espiritual,
elas supervalorizam, né, a mente. A mente é o aspecto memória, o aspecto pensamento e sensações, na medida que o ser humano contata os objetos do campo. Cada objeto do campo irá produzir um pensamento e uma sensação, uma emoção, tá? Um sentimento. Então, essa é a mente. Ela, na medida que nós contatamos o campo, ela produz um pensamento a respeito do objeto contatado e vem seguido, vem associado, vem permeado com uma sensação, um sentimento, uma emoção. Essa é a mente. Ela está constantemente em modificação porque ela é condicionada pelos quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? Nossas vássanas. Ela é emotiva, ela é volátil, ela é volátil, né? A gente nunca pode confiar realmente numa decisão tomada emocionalmente, porque as emoções mudam de momento a momento. Oh, meu Deus, eu fiz essa decisão, eu me senti assim, agora eu me sinto assado, não, eu quero cancelar aquela decisão, agora não, agora vai ter que entrar no campo e vai ter que passar pelo processo, né, do campo, né? Porque se colocou no campo, não dá para retirar, ela vai ser processada no campo, né? As suas ações, as suas palavras, né? Então, a mente é uma coisa que a gente deve realmente utilizar como uma das funções do corpo sutil, uma das funções do Jiva Atma, né? A mente, ela vai sentir, né? Ela vai produzir um pensamento, sentimento e um questionamento. Quando ela questiona, infelizmente, quase todo questionamento isso vai dar prazer ou vai dar dor, né? Vai dar satisfação ou desgosto, né? A discriminação, o questionamento é quase sempre esse, né? Mas num indivíduo mais sofisticado, o questionamento é mais like, ok, contatei isso, agora o questionamento é isso é justo ou injusto? É dármico ou adármico, né? Isso vai me fortalecer ou vai me enfraquecer? Vai me elevar ou me vai, né, regredir, declinar? Então, este é o questionamento. Você lembra que a mente ela tem essa função? As funções da mente, fazendo uma revisão do Tattva Bodha e outros ensinamentos. Quais são as funções da mente? A mente é uma das funções do Jiva Atma, esse corpo sutil que produz o Jiva Atma. O Jiva Atma tem um sistema de memória, tem um sistema pensamento e emoções, tem um sistema intelectual e tem um sistema de eu, o fazedor, o executor e o pensador, o ego. Então, são sistemas, são funções que existem dentro do âmbito desse Jiva Atma, né? Então, qual é a função da mente? A primeira função da mente é de integrar os estímulos que chegam a ela através dos 5 sentidos. Os estímulos chegam e ela integra esses sentidos numa única experiência. Você lembra desse ensinamento, Felipe? Então, ela integrou, né? Você ouviu, você sentiu o cheiro, você viu, né? E você até provou, se for uma comida, né? E aí você integra isso numa única experiência. Então, a mente, ela integra, né? Integra. Ela tem uma outra subfunção, que é abrir e fechar os canais sensoriais de acordo com seus respectivos objetos, né? Ela fecha a visão quando a audição tem que ser focada, ela tem diversas funções, ela vai em automático essa mente, entendeu? Mas, fundamentalmente, ela regula os canais de acesso aos objetos, os 5 sentidos, e ela integra essas sensações numa única experiência. Aí, qual é a outra função desta mente? Ela irá questionar, né, este contato. Agora, assim, ok, agora eu contatei, eu tenho uma experiência, como eu vou responder a esse estímulo, né? Só que a mente, ela é emotiva, ela vai responder de acordo com o quê? Com a sensação, a emoção que ela teve no contatar um determinado objeto, né? Então, se a decisão for ser tomada neste nível sentimental, emocional, existe grande possibilidade que a resposta seja incorreta, seja ineficaz ou inadequada. Então, o que a mente tem que fazer? Ela apresenta, entre aspas, né? Ela apresenta este contato, este questionamento, esta dúvida, né, de como responder a um sistema superior, a uma função superior do corpo sutil do Jiva Atma, que é o intelecto, né? Então, o melhor exercício do livre-arbítrio não é feito pelo aspecto emocional, a mente, né, que tem funções vitais, importantíssimas, indispensáveis. Sem a mente, o intelecto não é capaz
de decidir, escolher, determinar, né? Mas é através da mente que a mente oferece o contato, o contexto, né? E os estímulos, né? As sensações, as emoções, os pensamentos. Aí o intelecto, que é este fator, né? Determinante, né? Que é o juiz, né? A Supreme Court, o juiz supremo, né? Ele é que vai decidir, né? Mas o que ocorre no mundo espiritual em geral? As pessoas fizeram do intelecto o vilão. Ah, não, o intelecto é o vilão, né? É o racional, é determinante, é discriminante. Não, isso aí é coisa de cabeça, é mente, né? É coisa racional. Não, eu quero viver uma vida que eu sinto e eu sigo o movimento do meu sentimento, como se esse fosse um aspecto mais elevado, a função mais elevada do Jivatma, mas não é. É uma função importante, indispensável, mas que ela serve ao propósito de apresentar este questionamento, essa dúvida ao intelecto, e aí o intelecto responde aos estímulos de modo, né, discriminativo, né, considerando tudo, considerando esta colocação da mente, considerando todas as outras files, todos os outros arquivos, né, as outras experiências passadas, fazendo inferências, né, associando com experiências similares, etc. O intelecto vai dizer, não, eu já respondi assim, assado, e não deu certo, isso e aquilo, vamos tentar uma resposta assim. Isso ocorre tudo instantaneamente, né? Mas é o intelecto. O intelecto é o nosso poder realmente de faculdade, de discriminação, discernimento, determinação, que uma vez refinado, purificado, né, ele irá nos permitir uma discriminação e uma escolha adequada entre justo e injusto, dármico e adármico, e num nível superior entre a consciência que eu sou e o intelecto que está fazendo esta discriminação. Porque, no final das contas, o mesmo intelecto que faz toda essa discriminação, que faz essas escolhas, que exerce o livre-arbítrio, no final das contas, é esse intelecto que tem que compreender e discriminar a consciência original da consciência refletida, que nada mais é do que o intelecto humano, né? Um intelecto altamente refinado, purificado, né? Que vai observando tudo isso e, no final das contas, após ter exercido esse livre-arbítrio de modo mais sofisticado, ele está pronto para escolher, discriminar e discernir entre Satya e Mithya, entre a consciência original e a consciência refletida, né? Um instrumento de conhecimento, o intelecto, ele precisa, no final das contas, se colocar como um instrumento e assumir a sua real identidade na consciência original como consciência original. Tudo ocorre somente no intelecto, entendeu? O intelecto é o cara, é o instrumento, não é absolutamente o vilão, entendeu? As pessoas dizem, teve um aluno meu que no outro dia me escreveu dizendo, mas só o intelecto, não, eu também gosto do Bhakta, da prece, das preces, da oração, da emoção, etc. Tudo bem, não existe um indivíduo que não tenha todas essas funções, né, à sua disposição. Todos nós sabemos o que é uma emoção, a menos que a gente seja um psicopata, né? Nós sabemos o que é um sentimento, o que é uma emoção. Todos nós temos um sentimento, né? Temos um centro de emoções, sensações, sentimentos, né? Todos nós temos um sistema de memória, né? Todos nós temos um sistema de determinação, discernimento, discriminação, né? Que é o aspecto mais sutil do intelecto, do corpo sutil, é o intelecto, né? E todos nós temos essa coisa, né? Chamado de ego, né? A sensação de que eu sou este indivíduo, né, que processa, determina, decide, né? Eu sou esta alma individual, né, que é natural que seja assim, até que o indivíduo se dê conta que esta individualidade ela é aparente, porque fundamentalmente tudo e todos somos somente esta consciência original. Tudo isso ocorre no intelecto, entendeu, Felipe? Portanto, nós precisamos cuidar desse intelecto. Nós precisamos purificar e refinar este intelecto, lucidá-lo, de modo que ele desenvolva mais e mais Sattva Guna,
o exercício apropriado, eficaz, devido deste livre-arbítrio precisa ser do ponto de vista do intelecto. Se a gente fizer isso do ponto de vista mental, emocional, a gente vai viver uma vida que só vai dar encrenca, porque eu estou tomando decisões emocionais. Vocês compreendem isso? Vocês se relacionam com isso? Vocês têm objeções a respeito disso? Muito obrigado, Arlindo. Mais claro possível. Ok. Vocês já ouviram falar de Purusharthas? Né? Purusharthas são as 4 buscas humanas. Purushartha significa buscas humanas. Purushartha, objetivos. Né? Nós temos 4, que é Artha, Kama, Dharma, Moksha. Segurança, né? Divertimento, entretenimento, melhoramento, força, saúde mental e espiritual, né? Dharma, e, finalmente, o desejo, o objetivo final, que é o autoconhecimento e a libertação, né? Então, esses são chamados Purusharthas, em sânscrito, ok? Então, somente o jiva humano possui o livre-arbítrio e possui essas 4 categorias de objetivos humanos, né? Nós sabemos que sem esse objetivo básico chamado segurança, é muito raro que um indivíduo busque moksha, né? Imagine uma pessoa que está ali, né, com 3 filhos, esposa, um monte de despesa a pagar, contas a pagar, e ela perde o emprego, ela não tem mais nenhuma segurança. Imagina a condição mental do indivíduo nessas circunstâncias, como ele poderia, então, estar buscando o autoconhecimento e a libertação. Então, cada coisa no seu lugar, a busca por segurança, ela é importante, a menos que o indivíduo já não precise dessa segurança aparente, né? De novo, a gente usa o exemplo daquelas almas mais elevadas que já buscaram segurança em outros nascimentos, que chegam aqui e, não, nada disso me interessa, né? Eu simplesmente... A minha história aqui é outra, né? Cada um de nós deve ter experimentado um pouco, em graus diversos, né? Esta tendência, né? Eu, quando abandonei a minha profissão como engenheiro, na idade jovem, de 26 anos, alguma coisa assim, 25, eu abandonei porque eu tinha essa vassana espiritual e uma tendência de não me encaixar nos valores que a sociedade apresentava, né? Então, um Ramana Maharaj, um exemplo ainda mais extremo de alguém que segurança, não existe segurança. Eu vou buscar uma caverninha, né, e vou viver a minha vida, né, contemplando, né, e consolidando o conhecimento a respeito da minha real natureza, porque esta é a única segurança. Então, o indivíduo vem muito elevado, ele não precisa passar por Artha, Kama, né? Divertimento, diversões, prazeres sensoriais, o cara já passa por cima, porque é uma alma elevada. Existem exceções, né? Mas são exceções, 0,0000001%, né? Então, em geral, nós passamos por esses 4 Purusharthas, né? E isso é um privilégio somente possível devido ao nosso poder de escolha, o livre-arbítrio que nos permite criar objetivo, né? Eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero muitas coisas, né? Tudo isso, né, é importante que seja satisfeito, até que não seja mais necessário de ser satisfeito, né? Eu devo satisfazer os meus desejos? Sim, você deve satisfazê-los até que eles não tenham mais nenhuma necessidade de ser satisfeitos. Então eu devo suprimir, reprimir? Não. Reprimir, suprimir, não. Você tem que transcender esses desejos através da compreensão. Isso leva tempo, é um processo gradual, a maturidade não pode ser forçada através da repressão, supressão ou força de vontade, sem a compreensão total do jogo chamado a vida, né? A gente tem que compreender, né? Então, eu passo por cima de tudo isso? Sim, eu passo, se nada daquilo, né, Artha, Kama, são relevantes para mim, né? Então, eu estou pronto para viver até mesmo debaixo da ponte, ou eu vou para um lugar tranquilo, ou arrumo um quartinho na casa da vovó, né?
e eu vou fazer o meu trabalho espiritual, ou faço um trabalhinho de 10 horas por semana, ou de 15, 20 por semana, simplifico a minha vida para dedicar a minha vida a Dharma Moksha, né? Porque eu transcendi a necessidade de Artha Kama. Vocês compreendem? Nós temos que ser muito realistas, honestos, transparentes com nós mesmos, entendeu? Assumir, né, os nossos níveis e dizer, não, eu preciso disso, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de uma casa, eu preciso de tudo, né? Tem que ser honesto, né? Mas não ficar preso a tudo isso e dizer, não, eu já obtive moksha, né? Eu já obtive, né? Não, tem que ser honesto consigo, porque só você sabe, né, o ponto a partir do qual Artha Kama não são mais importantes, nem mesmo Dharma, no final das contas, porque quando esse desejo por autoconhecimento é intenso, é como um fogo, né, que vai tornar irrelevante até mesmo os objetivos chamados melhoramentos, saúde, fortalecimento, até aquilo se torna irrelevante quando o desejo por moksha é ardente, né? É por isso que em sânscrito a palavra Purushartha tem dois sentidos, né? Um é o livre-arbítrio e o outro é as buscas, os objetivos humanos, né? Onde não existe livre-arbítrio, não existe objetivos, né? O cachorro, o gato não tem nenhum objetivo na vida, não tem nenhuma preocupação, né, com o dia de amanhã. É uma outra palavra, né? Não existe a escolha, o livre-arbítrio e os objetivos humanos são diferentes ângulos de compreender esta palavra livre-arbítrio. Purushartha, tudo encompassado por esta palavra sânscrita, Purushartha. Esse livre-arbítrio também é chamado de Purushartha, portanto, Arjuna, você compreenda e aceite o seu livre-arbítrio e o exerça devidamente. Faça o seu swadharma, né? Faça essa discriminação a respeito do Dharma, o seu swadharma, e ataque o exército inimigo, né? Ao mesmo tempo, você não tem escolha sobre o resultado, isso nós vimos, né? Mas não significa dizer que os resultados são predestinados, né? Para você, não, o que será, será. Está tudo já escrito. Não existe nada escrito na pedra, né? Nos dias de hoje, se ouve falar muito de linhas temporais, né? Linhas temporais é um conceito que eu conheci um pouco, né? Uns 20 anos atrás, né? E é interessante, porque o campo ele se modifica de momento a momento de acordo com a mente coletiva e as decisões, né, coletivas, ou as decisões, né, seja das massas, ou dos donos, dos governantes do planeta, né? Então, essa mente coletiva, essa coisa vai determinando linhas temporais, né? Se você planeja isso, um outro grupo planeja aquilo, são linhas temporais. Se esse grupo puxa, né, as massas nessa direção, a gente tem uma linha temporal, né? Então, o determinismo, né, é aquela coisa, não, está tudo escrito. Não está tudo escrito. Os nossos pensamentos, palavras e atitudes e ações, eles ficam constantemente criando potenciais de linhas temporais que nos portam, que nos levam a destinos diferentes. É uma infinidade de linhas temporais e tudo isso depende desta mente coletiva, desta consciência humana coletiva que vai projetando, né? Isso aí, Ishvara vai o quê? Vai, ok, é isso que vocês querem? Ok, tá aqui, então tá. Então já estava determinado. Não, vocês determinaram, né? Vocês determinaram. O Jiva está lá participando, o Ishvara não consegue fazer nada sem o Jiva Atma, é uma sociedade, né? É um partnership. Então, o determinismo não tem espaço no Vedanta. Esta abordagem fatalista não tem espaço. A raiz desta confusão, a raiz do fatalismo é na interpretação equivocada
desses ensinamentos, né, como estes do Bhagavad Gita. Você não tem escolha sobre os resultados. As pessoas interpretam mal e dizem, ok, então está tudo já determinado. Mas não é assim, não é assim, né? Nos dias de hoje existem conhecimentos incrivelmente, né, de fazer somente fazer assim a respeito dessas linhas, pessoas que acessam essas linhas temporais, né? São todos potenciais. Nós sabemos que o universo ele nasce da semente, né? E Ishvara, através do corpo macrocosmo causal, né? Ele vai recompatando, reformatando, né? Reconstituindo, reconfigurando, né? Os nossos destinos, né? Essas linhas temporais, elas são linhas temporais na medida que grupos, né? Que essa mente coletiva começa a contemplar isso e aquilo. E existe potencial para tudo, né? Isso tudo existe no corpo macrocósmico universal do planeta Terra, entendeu? Como potenciais. No dia de hoje, a gente tem um potencial para uma guerra nuclear, tem potencial para isso, tem um potencial para uma transformação linda, maravilhosa, e a gente não sabe realmente como Ishvara irá, né, cozinhar tudo isso e apresentar o nosso destino, mas a gente sabe que depende da gente. Se a gente não fizer nada, né, aí outros farão por nós. Não é assim, Marcelo? Se a gente não decidir nada, outros decidirão para nós. Se a gente não exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, outros irão nos conduzir, né? Se você se torna um fatalista, você se torna impotente, se sente desamparado, né? Você se sente vulnerável, né? E se você não tem nenhuma poder de modificar ou interferir ou condicionar o seu destino, né? Você cai naquela condição tamásica que eles dizem assim, não tem nada o que fazer, etc. Qualquer ação, qualquer discriminação é um desperdício, porque já está tudo escrito na pedra, né? Não existe nada escrito na pedra. O que Krishna realmente quis dizer é que o resultado produzido não é determinado apenas pelo seu esforço, né? Mas é uma totalidade de muitos outros fatores que inclui o seu esforço. O esforço é imprescindível, né? Existem outros fatores? Existem, mas sem os nossos esforços, né? O que é yoga? Yoga é um esforço espiritual, é um esforço de me fortalecer, de crescer, né? De desenvolver mais saúde mental, emocional, qualquer coisa que eu faça, né, para me fortalecer é yoga, né? Então, a yoga é absolutamente necessário. Se você, ao invés de fazer os seus esforços espirituais, qualquer que sejam, mesmo pujas, mesmo rituais, dependendo do nível de cada um de nós, se você abdicar a tudo isso e começar a beber cachaça com cerveja, cerveja com cachaça, eu acho que ninguém mistura os dois juntos, não, né? Um dentro do outro, né? Talvez fosse o caso de provar, né? De repente, em Minas Gerais, que eles fazem de tudo, né? Submarino. É chamado de submarino? Não sabia, cara. Então, se você ficar tomando submarino todo dia, né, naturalmente, né, você não vai jamais, né, obter os seus objetivos, né? Não, eu quero realmente um relacionamento maravilhoso, eu quero uma casa, eu quero prosperidade, boa saúde, né? Mas eu gosto de viver sempre no submarino, né? Todo dia ali no submarino. Então, como é que você vai obter, né, realizar os seus objetivos? É impossível. É tão claro, né, que os meus esforços contam, eles são determinantes, né? Os meus esforços são determinantes. Isso aqui, essa história de autoconhecimento e iluminação acontecem por acaso. Essa é uma outra teoria muito curiosa, né? Quando tiver que ser, vai ser, né? Você não viu o cara lá? O cara era deprimido, né? Etc, etc. Como é que é aquele cara ali? O cara que acredita que inventou o poder do agora, né? É um conceito que existe da eternidade, né? O Toltol, né? Então, se o Toltol chega e fala sobre o poder de agora como se fosse alguma coisa, e fala assim, o quê? Então, como é que ele chegou nisso? Ele era deprimido, né? Ele era deprimido. Assim, eu também sou deprimido. E aí, o que ele fez?
ele era deprimido e ele estava pensando em suicídio, aí ele ia para o parque, né? O parque lá na cidade, e sentava num banco do parque totalmente deprimido. Aí um dia, buf, ele teve uma epifania e descobriu o poder do agora, né? E aí começou a ensinar o poder do now, now, né? O cara, ele vinha de nascimentos anteriores, entendeu? Ele fez muitos esforços, muitas preparações exteriores, ele chegou nesse nascimento com duas vassanas, uma para uma depressão profunda e uma vassana espiritual. E através da dor profunda, essa vassana, pum, produziu uma epifania que deu a ele uma certa compreensão, não como um bom professor, mas uma compreensão a respeito, né, de sua natureza, né? Porque o poder do agora, né, é a coisa virada de cabeça para baixo. Quando você ensina as pessoas, a chave de tudo é permanecer no aqui e no agora, permanece no aqui e no agora, no aqui e no agora, aí você se ilumina, você se liberta, aqui e agora, aqui e agora não pode ser forçado, aqui e agora é um efeito, é um sintoma de uma mente que foi resolvida através da autoconhecimento. Quando você é autoconhecido, a sua mente não fica voando, vazando aqui e ali, em busca de satisfações sensoriais, aí você tem uma sensação de viver presente, 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 porque a sua mente não está voando de objeto em objeto de desejo. Por quê? Porque a sua mente foi resolvida de um modo ou de outro, com o Vedanta, sem o Vedanta, uma epifania, aquilo que seja, né? Então, o now, o aqui e agora, né, é o que é um sintoma. Se você quer ensinar, né, a resolução mental emocional através do sintoma, você se agarra no sintoma e fica falsificando, né, aquele estado. Você jamais vai obter realmente, né, um resultado positivo. Por quê? Você está partindo de uma coisa que é um sintoma e, através do sintoma, produzir uma causa. Não, é do outro, é invertido. A causa irá produzir uma sensação de aqui e agora, porque a sua mente não estará mais lá e acolá, ela vai estar satívica, presente, sem esses desejos compulsivos, né? Sem esforço, nada é possível. O esforço pode estar vindo de nascimentos anteriores. Aí o Mauro diz assim, eu sabia, é comigo mesmo, eu não preciso de nenhum esforço, né? Porque eu sou uma exceção à regra, né? Aí eu falei com o Mauro, ó, é melhor você não se colocar no lado das exceções, né? Assume que você é dentro da regra geral. Se você for uma exceção, melhor ainda, mas não assume que você seja uma exceção à regra, né? Porque elas são muito raras, né? É melhor você se esforçar, comparecer, participar, contemplar, fazer o seu nididhyasana, ok? Não fique esperando que, sendo uma exceção, num dia desses, esse conhecimento se tornará claro, firme e sólido, né? Eu estou brincando, o Mauro não me falou nada disso, ele não se considera uma exceção daquilo que eu compreendo. Ok. Infelizmente, essa é uma interpretação equivocada, né? Krishna não quer dizer que seus esforços são desperdícios. Nenhum esforço é desperdiçado, nenhum esforço de ninguém pode ser um desperdício, porque o karma irá necessariamente produzir um resultado. Se você sabe que as ações produzem resultado, a inação produz resultados muito frequentemente piores do que ações indevidas, né? Então, dependendo da qualidade do seu karma, ou da sua ação, ou da sua inação indevida, né, você vai obter resultados, né? A história do pessoal Tamasi, que eles dizem assim, ações produzem resultados, e resultados, eles podem ser bons ou ruins, né? Então, a solução é não colocar nenhuma ação, porque aí eu não preciso lidar com nenhum resultado, né? Então, fala, esse é um atalho, nenhuma ação, nenhum resultado, né? Nenhum karma, né? Mas ocorre que, dependendo das nossas posições, das nossas funções, dos nossos papéis, alguns karmas são requeridos, e aí a gente peca pela omissão, e aí a gente vai sofrer de indigestão kármica, porque
eu parei de responder aos estímulos, eu parei de exercer as minhas funções e os meus papéis dentro do contexto social, né? Aí o cara diz, então eu sei, a única solução é fazer um voto de sannyasi e ir para um ashram desse e não fazer mais nada, né? Então, essa é uma saída, né? Por isso que o Swami Dayananda, ele não aceitava nenhum desses votos, né? As pessoas iam no entusiasmo, querendo fugir dos conflitos, né, dos karmas, né, da vida, eles queriam fugir para o ashram e ficar lá. Ele falou assim, não, você faz um período aqui de 6 meses, depois de 3 anos, aí você vai decidir se você quer fazer um voto de sannyasi ou não. Porque a maioria desses votos são votos motivados pelo fracasso o fracasso e o sentimento de impotência, né? É aquilo que eu brincando falei, que a Luciana, de repente, podia pensar, não, eu também quero ir para um ashram desse, né? E me livrar de todo o abacaxi, né? Todas as encrencas que a vida nos concede, né? Então, tudo isso é muito tentador, mas precisa ser um movimento genuíno, né? Um movimento real mesmo, né? O Marcelo, a primeira vez que ele zerou a cabeça, ele zerou pensando em fugir da sociedade, mas você vê o que aconteceu, o cabelo começou a crescer de novo, né? E ele acabou assumindo aqueles poucos cabelos que ele tem. Ok. Nenhum esforço é um desperdício. O karma irá produzir, as ações irá produzir resultados, isso é inevitável. Sempre que faço uma ação, de acordo com as leis que regem o campo, o resultado será produzido, mas o que Krishna quer dizer é que o resultado produzido não é determinado apenas pelo seu esforço. Eu pensava que se eu fizesse um esforço, aí eu poderia controlar um pouco, né? Não, mesmo que você faça um esforço, né? Mesmo que você faça a sua yoga, a sua Yana Yoga, o seu Upasana Yoga, o seu Karma Yoga, ainda assim você não tem nenhuma garantia, assim, né? Aí já é demais, né? Eu tenho que assumir, né, o meu papel como aquele que precisa colocar uma resposta, umas ações. Isso requer muita disciplina, muito esforço, muita yoga, e ainda assim a yoga não me dá garantia de um resultado positivo. Mas eu pensava que depois de alguns anos eu teria o autoconhecimento e moksha. Não, não é garantido, né? Então, a gente vê essa situação do Vedanta Brasil. Quantos nós somos? Nós somos hoje 14 pessoas, né? Existem lá, aparentemente, né, na página Facebook, 3.000, 4.000 pessoas, mas ninguém está interessado realmente no Vedanta. Eles gostam de, né, ir lá, dar uma cheiradinha, como é que se diz? Uma fuçada? Degustada. Eu acho que fuçada é mais apropriado. Vai lá dar uma fuçada assim no Vedanta Brasil e ver, não é para mim, não. Né? Por quê? Porque requer tanto esforço e, no final das contas, você não tem garantia, né? Agora, este seminário em Joanópolis vai ser uma garantia. Eu vou emitir certificado e vou mandar diretamente para o Lorde Ishwara. Tá? Uma garantia total. O nosso foco não deve ser esse objetivo final, nem mesmo em termos de moksha ou autoconhecimento, né? O autoconhecimento direto e imediato. Nosso objetivo é o crescimento, a nossa elevação. O resto a gente deixa por Ishwara, porque ele é que sabe os tempos, né? Ele sabe quando, né, essa ficha cai de uma vez por todas. Existem tantos outros fatores, além dos seus esforços, que vão contribuir para o seu certificado de iluminação. Portanto, o seu esforço é um entre tantos outros fatores contribuintes, né? Seu esforço não é inútil e seu esforço não é totalmente decisivo. Ele não garante sucesso, seja ele moksha ou seja ele, né, outros ganhos espirituais ou ganhos materiais. O esforço não garante, né? Existem muitos outros fatores envolvidos com causa e efeito, ações e seus resultados. Portanto, o seu esforço é somente um, né? Mas ele não é inútil. Existem outros fatores. Se essa aula de hoje, né,
chegou até agora, certamente foi porque eu cheguei aqui, o professor chegou aqui, que desempenha este papel importante. Mas eu chegar aqui, né, depende de muitos outros fatores, como eu disse antes, a internet poderia ter caído, né? Ou, de repente, eu chegava aqui e não encontrava nenhum aluno, né? Então, às vezes, eu estou pensando, um dia desse, de repente, a gente precisa reduzir as aulas do Gita para uma vez por semana, né? Porque se tem menos interesse, tem menos aulas. Se não existe, eu sempre usei uma expressão muito grande, toda vez que eu encontro, muito frequentemente, quando eu encontrava pessoas sofrendo de doença da iluminação, como James Schwartz colocava, né? Randi chamava isso de doença da iluminação. Doença da iluminação é o ego do iluminado que quer o reconhecimento, quer validação, ele quer ser um guru, né? Eu encontrei diversas pessoas com esta tendência, eu quero ser um professor de Vedanta, eu quero ser um guru. E é claro, depois de um pouco de experiência lidando com tudo isso, quando isso está vindo do ego, ou quando isso é um movimento natural. Quando é um movimento natural, Ishvara começa a produzir uma determinada situação, quando você vê, você foi designado aquele papel, e muitas vezes contra a sua própria vontade, né? Então, esses são os melhores professores, mas o ego, ele quer ser o guru, quer o seu professor. Eu encontrei diversas pessoas desesperadas por isso, e isso vem naturalmente de um aspecto do ego que se sente muito pequeno, muito limitado, né? Tem uma autoestima pequena e quer compensar isso através do sucesso, seja ele material, poder, riqueza, exposição, status, ou se ele abandona aquilo, ele quer ser um grande guru, um grande professor, um grande iluminado, né? Então, quando eu costumava dizer, há tempo eu não dizia isso, o que faz um guru não é o desejo de ser guru, o que faz o professor não é o desejo de ser um professor, o que faz o professor são os alunos. Porque um guru, um professor, ser aluno não é professor. Eu conheci um cara, um irlandês, que ele tinha uma vassa monstruosa, ele era do Shine World, e eu tentei ajudá-lo a conter, a controlar esta loucura dele de querer ser um guru famoso. E ele saiu do Shine World para tentar criar isso, e no final das contas ele nunca conseguiu ser um guru. Por quê? Porque ele nunca conseguiu atrair estudantes, muito embora muitos desses gurus, né, conseguem atrair aqueles estudantes menos educados, menos avisados, menos maduros, né, eles caem nesses ambientes assim. Mas o que faz um guru realmente, tradicionalmente, honestamente, né, como é que se diz? Um guru não somente honesto, mas um guru competentemente, né? O que faz isso são os alunos, né? Imagine que amanhã vocês não venham mais a essas classes. Aí o meu grupinho minúsculo lá dos americanos e europeus também diz, não tem mais tempo, isso e aquilo. O professor não existe mais, né? O que faz o professor são os alunos, né? Então, se eu venho e não tem ninguém aqui hoje, não tem aula, né? Então, o que contribuiu para essa aula de hoje? A minha presença, a presença de vocês e uma infinidade de outros fatores, né, que Ishvara, né, corroborou, né, colocou, né, orquestrou de tal modo que nós pudéssemos estar juntos aqui durante essa aula, né? Então, aqui o Swami Ji faz referência a isso, né? Ele fala, eu tive que vir até aqui para que essa aula ocorresse, você teve que vir até aqui, né? Senão essa aula não ocorreria. Sem o aluno, né? Não existe professor, o guru agradece o Shishya. O Shishya é o discípulo, o estudante. O guru agradece ao Shishya que eu sou capaz de desfrutar do status de guru. Por quê? Porque eu dependo de você. O guru, ele tem o privilégio de compartilhar esses ensinamentos, que é uma coisa, um privilégio enorme, maravilhoso. Eu agradeço sempre a Ishvara por ter me colocado nesta posição. E aqui o Swami Ji está dizendo assim, o guru tem que agradecer ao Shishya, né? De novo, porque somente devido a vocês eu posso desfrutar deste papel de professor de Vedanta. Amanhã, se vocês disserem nenhum interesse mais, aí
o guru desaparece, né? Então, diversos fatores precisam estar alinhados para que nós possamos obter até mesmo uma classe de Vedanta. Aí tem fatores do tempo, da chuva, né? Muito evidente, e, portanto, eu estou contribuindo certamente para você. Está contribuindo, a eletricidade está contribuindo, a internet está concluindo, né? E o karma deste grupo está contribuindo para o resultado que é esta aula de hoje. Eu não sou o único contribuinte, existe uma infinidade de fatores e a maioria deles desconhecidos por nós. E a disputa é que minha contribuição é chamada de livre-arbítrio, de escolha. Essa é a minha contribuição. A contribuição de todos os outros fatores, ou seja, de todos vocês, incluindo a eletricidade, a internet, o tempo, etc., também são fatores necessários. Todos os outros fatores são incontáveis fatores, eles são além do meu controle. Nós chamamos toda essa totalidade de outros fatores, nós chamamos de destino ou a vontade de Deus, né? Se Deus quiser, God will, destino, a vontade de Deus, é a totalidade de todos os outros fatores. Um outro nome dado para a totalidade de todos os outros fatores é Daivan. Daivan é um outro nome para Ishvara, que é a totalidade de todos os fatores, e entre a totalidade de todos os fatores, tantos deles conhecidos e a maioria deles absolutamente desconhecidos, existe também o meu fator pessoal, que é a minha escolha, o meu esforço pessoal, a minha determinação, a minha decisão. Então, nós estamos lidando sempre com o meu esforço, a minha decisão, o meu exercício de livre-arbítrio, né? E o destino, que é a totalidade de todos os fatores. Significa dizer o quê? O destino não está desconectado do exercício meu do livre-arbítrio. O livre-arbítrio irá contribuir para o destino, e a nível coletivo, o exercício das massas a respeito dos livres-arbítrios de todos nós irá contribuir para o destino do coletivo, da humanidade como um todo, né? E aqui o Swami Pi diz, mas, infelizmente, quanto aos fatores desconhecidos, eu não sei quantos realmente e quanto eles são. Quantos são os fatores envolvidos? Eu não sei nada, Ishvara sabe tudo, e obrigado, Ishvara, ainda bem que a gente não precisa saber de nada. A gente compreende o Lorde, sabe que ele é esse conhecimento, essa inteligência suprema, e ele vai colocar tudo isso nessa equação kármica da vida e irá produzir os nossos Parāvada-karmas, mas os nossos esforços são importantíssimos, sem os quais a gente não pode esperar realmente o nosso melhoramento, a nossa elevação, né? A nosso fortalecimento, essa saúde mental, psicológica, emocional, e muito menos o autoconhecimento e a libertação. São fatores desconhecidos. E há tantos outros fatores conhecidos, mas ainda assim, fatores incontroláveis, né? E aí existem muitos outros fatores lá embaixo. Deixa eu ler essa parte aqui. Mesmo que eles digam, ele está falando sobre a previsão do tempo, né? Os meteorológicos, né? Os meteorologistas, eles estão sempre prevendo o tempo, né? Mas eles não são precisos, porque eles conhecem um certo número de fatores, mas existem outros fatores que eles nem sabem, né? Que às vezes muda a equação e eles erram, né? Então, estão prevendo quando é que essa chuva vai chegar, depois da monsoon na Índia, né? Mas existem fatores que são desconhecidos a esses estudiosos. Mesmo que eles digam, não, nós levamos em consideração 170 fatores, ok? A gente deve estar certo, a chuva vai chegar no meados de fevereiro, de abril, março, né? Não é mais tarde lá no sul da Índia. Mesmo que eu leve em consideração um número, né, grande de fatores, mas existem tanto outros fatores ocultos para mim, que eu sou um especialista, mas existem fatores que eu não tenho nenhuma ideia, né? Então, são os fatores que são conhecidos, o segundo Shanti, e o terceiro Shanti são fatores que são absolutamente ocultos ou desconhecidos
para o intelecto humano. E há tantos fatores, e até mesmo os fatores conhecidos, eles são incontroláveis. Veja bem, nós temos os fatores conhecidos e os desconhecidos. A gente pede ajuda Ishihara com o segundo Shanti, para todos os fatores que nós sabemos que existem, que você possa, né, dar uma ajudinha, dar uma mão a gente, corroborar esses fatores, de modo que nós possamos, né, obter sucesso nesta busca, né? Então, esses são os fatores conhecidos. Os desconhecidos, a gente não tem nenhuma relação com eles, e os conhecidos, ainda assim, são fatores incontroláveis, eles estão sob a jurisdição de Ishvara, né? Quais são os fatores? Qual é o fator que nós temos controle? É o exercício das nossas escolhas no dia a dia. O único fator que nós conhecemos, uma vez que a gente compreenda o livre-arbítrio, e a gente diz, não, eu preciso exercer o meu poder de escolha, ok? E eu vou exercer porque ele é determinante, é o único fator que eu realmente tenho um certo controle, né? Os outros eu não tenho controle, os outros eu tenho que pedir ajuda a Ishvara, e eu tenho que pedir ajuda a Ishvara, até mesmo aqueles que eu não tenho nem ideia, que são absolutamente desconhecidos e ocultos. Por favor, nos ajude, porque o nosso objetivo é Dharma e Moksha, né? Então, isso para dar uma dimensão da importância do livre-arbítrio, desse exercício do nosso poder de escolha, mas na medida justa, sabendo que este é o único poder que eu tenho, é a escolha das minhas respostas, porque os outros fatores são absolutamente fora do meu controle, ok? Portanto, uma vez que você saiba que o resultado é improvável, que no final das contas tudo é imprevisível, a gente não tem nenhuma ideia do que vai ser o destino de amanhã, né? Você sabe que o resultado de tudo é imprevisível, não torne a sua felicidade dependente desses parábolas, destes destinos que são imprevisíveis. Se você colocar a sua felicidade, né, conectada com um determinado parábola que você quer e quer a todo custo, você está colocando a sua felicidade dependente de fatores imprevisíveis, muitos deles ocultos, e mesmo aqueles que nós sabemos são imprevisíveis. Então, o que acontece com a minha felicidade? Ela é imprevisível, né? Eu vou estar sofrendo e desfrutando de alguns prazeres e muitas dores, porque eu investi, a minha felicidade está agora hooked, está aganchada com o meu parábola da karma, né? A minha dependência é sobre as circunstâncias da minha vida, né? Então, como elas são imprevisíveis, a minha felicidade é imprevisível, então, se a minha felicidade é imprevisível, a minha vida é imprevisível, né? Então, a minha vida é realmente um caos. Por quê? Porque eu não compreendi o relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jagata e o modo qual que Jiva precisa realmente exercer este livre-arbítrio de forma eficaz, de forma inteligente, discriminativa, né? Considerando, né, o aspecto de poder de influenciar o destino pessoalmente, a nível de humanidade, mas ainda assim a impotência nossa diante esta infinidade de outros fatores incontroláveis. Então, a gente faz o que a gente pode, deixa o resto nas mãos de Ishvara, mas a gente jamais renuncia a esse nosso poder de escolha, os nossos esforços, né, do dia a dia. Esta é o fundamento, a fundação do Karma Yoga, né? Onde é que nós estamos? Aqui. A falta está indo um pouco, então vamos parar por aqui. Vou marcar aqui. Agora vocês podem dizer alguma coisa. Vocês realmente podem reclamar, podem fazer perguntas, né? Eu não estou aqui opinando nada, eu estou aqui simplesmente apresentando os ensinamentos assim como eles são. Se vocês quiserem reclamar, a reclamação eu passo diretamente para os rishis, e os rishis passam diretamente para Ishvara, né? Aquele que nos revelou esses ensinamentos, né? Uma das coisas mais bacanas de ensinar o Vedanta é que os ensinamentos não pertencem ao professor, e aí o professor é livre, né? É livre de pessoas
que digam assim, você está ensinando errado, esse seu ensinamento assim, assado, é equivocado. Eu vou, opa, não é meu ensinamento. Esse é o ensinamento das Escrituras. Se você quiser, vai lá, reclama com os caras lá, tá? Eu sou simplesmente uma peça, né? um link, né? Nesta tradição, tá? Alguma coisa mais? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Até logo. Até a próxima. Nós vamos mandar algumas anúncios aí a respeito desse seminário. Eu vou estar comprando a minha passagem hoje e amanhã, provavelmente. Obrigado, Seriane. Obrigado, Carlos. E a gente vai lançar, né? Eu estou esperando a Betânia lançar esse seminário. E tomara que alguns de vocês compareçam realmente, porque senão eu vou estar gastando meu tempo e energia para chegar lá e não ter alunos, né? Um professor sem alunos não é um professor, né? Então, é isso. Vocês recebendo o convite, por favor, se inscrevam se vocês se sentirem inclinados, né? E tenham a possibilidade. E a questão econômica não deve ser um impedimento, ela é importante, né? Principalmente nessa viagem, que vai ser uma viagem cara para mim, os participantes são poucos, mas se alguém de vocês tiver dificuldade econômica, vocês podem falar comigo diretamente, tá? Ou com a Betânia, ou com o Marcelo também. Ok, então até a próxima, querida. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós.
E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.